estudo pela casa do nosso irmão Clarencio, lendo a mensagem do livro Reflexões, volume 1, do nosso irmão Antônio de Aquino. O médium é o nosso irmão Altivo Caríssimo Pampiro. A mensagem de número 81, que diz assim: o homem caminha, busca a direção do progresso, por atração infinita, caminha na direção de Deus. Nascendo simples, sem conhecimento, após o longo desenvolvimento físico e, por que não dizer espiritual, o ser um dia encontra-se com a própria razão. Descobre-se alguém que vem desenvolvendo intensa atividade na construção da própria personalidade e na busca de Deus. Sem o perceber, desenvolve valores pessoais característicos de cada um, e nesse processo sempre vai ao encontro do sol dos sóis na terra. Jesus à procura também de Deus. Vamos então à nossa prece. Ao nosso Deus, nosso Pai, ao grande Mestre Jesus, que com seu trabalho, com seu esforço, com a sua luta, tem tentado nos direcionar sempre ao caminho do entendimento das leis divinas, que nada mais são do que também os seus ensinamentos. Busca Ele nos auxiliar sempre a discernir o certo do errado, a discernir o que é bom para nós e aquilo que nos causará impactos dolorosos em nossas vidas. Portanto, pedimos ao Mestre que nos ajude, não só a conhecer a mensagem que Ele nos trouxe, mas também a entendê-la e ter a humildade de vivenciá-la. Graças a Ti, Deus bondoso, graças ao nosso Mestre Jesus. Assim seja. O estudo de hoje está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, e ele fala que tem como título Estranha Moral. E os temas são 1, 2 e 3. A visão que o homem tinha de Deus da época de Jesus era a de um Deus vingativo, a de um Deus justiceiro, a de um Deus exclusivista, que criou todos os seres humanos, mas escolheu um só povo para ele. No Mar Vermelho, mata os egípcios para salvar os israelitas. Um Deus que no momento diz: crescei e multiplicai-vos. No outro, extermina a humanidade com o dilúvio, salvando apenas uma família. Temos aí a visão de Deus, uma visão mosaica da divindade. Após o batismo com João Batista, Jesus inicia a sua pregação. É interessante a colocação de João com a chegada de Jesus no Rio Jordão. E ele diz ao Mestre: eu é quem preciso ser batizado, por que tu vens a mim? Reconhecia João que ele deveria sair de cena para que Jesus iniciasse o seu apostolado. É chegando os tempos e Jesus inicia seu apostolado afirmando: arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Com a vinda de Jesus, o Mestre nos apresenta um outro Deus, nos mostra um Pai bondoso, um Pai misericordioso, que tudo faz para que os filhos sejam felizes, e não ser vingativo, e muito menos Senhor dos Exércitos, como era conhecido. Aliás, a primeira vez que o título Senhor dos Exércitos aparece na Bíblia está no texto que fala sobre o nascimento do profeta Samuel. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3.
Mas o momento mais marcante está no confronto entre Davi e o gigante Golias. Quando o jovem hebreu ficou diante do gigante filisteu, ele declara: você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Em sua peregrinação, Jesus ensinou a amar o próximo como um irmão, buscou despertar o sentimento de perdão às faltas alheias, porque todos nós cometemos erros. Isso é da nossa natureza. E ainda não conseguimos dominar os nossos impulsos que carregamos há milênios dentro de nós. Mesmo nos tempos de hoje, nós temos as nossas expressões que são, muitas das vezes, inadequadas ao que aprendemos com o Evangelho de Jesus. Buscou Jesus nos afastar das inclinações como o ódio e o desejo de vingança, porque esse sentimento ainda é um sentimento também muito marcante dentro da gente. Observamos muitas vezes as pessoas dizerem assim: eu quero justiça, mas na maioria das vezes o verdadeiro sentimento que está expressando aquelas palavras é o desejo de vingança. E o Mestre Jesus busca então nos mostrar que com quem com ferro fere, com ferro será ferido. A sua mensagem sempre buscava nos dar uma orientação segura em tudo que nós fazemos em nossa vida. Jesus também demonstrava boa vontade. É algo que o ser humano muitas vezes encontra uma grande dificuldade, é ter boa vontade diante das situações que surgem, das necessidades que alguém ou o local onde nós convivemos, onde nós frequentamos, né? Muitas vezes surgem oportunidades, somos convidados ao trabalho e muitas vezes não demonstramos o devido interesse. Deixamos cair o pedido, né? A solicitação no esquecimento. Infelizmente, nós muitas das vezes eliminamos da nossa vida oportunidades que nos renderiam um grande retorno. Mas é algo que precisamos ainda amadurecer dentro do nosso espírito, a compreensão de que todo e qualquer investimento que fazemos no bem sempre nos retornará um bem ainda maior. E como ensina a doutrina, o bem que fazemos é o nosso advogado nas horas difíceis da nossa existência. Precisamos refletir nisso. Então Jesus demonstrava enorme boa vontade, como nessa passagem, quando um centurião pede a Jesus que cure o seu servo. Observa que esse irmão, esse centurião, não pedia algo para um familiar. O coração dele ia mais longe. Ele enxergava aquele servo como alguém também muito importante em sua vida. E ele então pede que Jesus cure o seu servo. E Jesus, rico de boa vontade, levanta-se e coloca-se imediatamente à disposição daquele homem. Jesus não era um ser humano comum qualquer, estava muito acima de todos nós. E está, né? Então o que é que acontece? Ele se colocava de boa vontade, mostrando como deve ser o nosso procedimento, né? Ele poderia, porque na passagem do Evangelho fala que Jesus estava descansando à sombra, certamente, né, de um calor intenso, muito mais do que o que nós conhecemos aqui no Rio.
Então o que acontece? Mesmo diante daquela circunstância, ele não diz assim, vamos aguardar a temperatura amenizar um pouco, mais tarde, quando o sol estiver mais brando, eu vou até a sua casa e curo o seu servo. Não, ele imediatamente se levanta e vai ao encontro da situação, promovendo no homem uma grande satisfação, ou seja, naquele centurião. Então, mostrava que boa vontade faz parte do nosso dia a dia, é uma necessidade nossa, estar sempre de boa vontade em ajudar, em servir. Ensinou também o grande mestre a não julgar o erro alheio, como julgamos, também seremos julgados. É outro dos nossos vícios, né? Prejulgar as pessoas, avaliar com conceitos totalmente distantes da realidade. Eu lembro de uma situação, numa casa espírita que eu frequentei, em que havia um jovem muito acanhado, e ele não se entrosava com as pessoas, mantinha sempre uma distância muito grande, parecia ter um certo receio da convivência. E uma determinada pessoa um dia resolveu convidá-lo para um trabalho. E ele, que era mal visto, né, como alguém antipático, alguém que não se misturava com as pessoas, diante daquele convite, ele se colocou prontamente a ajudar e passou a participar constantemente daquela atividade e outras em que foi se envolvendo. Ou seja, prejulgamos errado, vimos nele uma pessoa antipática, mas não era, ele era apenas extremamente acanhado. Quais são os motivos que ele tinha? Não sabemos, mas certamente no seu íntimo havia situações vivenciadas que levavam ele a agir daquela forma, como se defendesse, né, das pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando julgamos alguém, ou é melhor nem pensar em julgar, nem pensar em avaliar, né? Buscar conhecer, buscar saber quem realmente ela é. E aí nós vamos muitas das vezes nos surpreender e muito. Ensinou-nos o grande mestre a ter fé absoluta em Deus, pois ela removeria as montanhas dos obstáculos que surgiriam em nossas vidas. Nos tempos de hoje, diante da pandemia, diante de inúmeras outras dificuldades, quantas vezes a fé é que nos falta, né? Mas não aquela fé em que eu me acomodo e espero que Deus resolva todas as situações. A fé em que eu coloco quando eu vou em busca daquilo que eu desejo, daquilo que eu necessito, e penso em Deus, porque Ele vai me ajudar a resolver essa questão. E na minha experiência, eu realmente, todas as situações, eu graças a Deus consegui resolver quando eu me colocava mentalmente dentro desse aspecto. Deus vai me ajudar a resolver esse problema. Quando minha mente trabalhava dentro dessa ideia, as coisas se resolviam. E não adianta querer que as coisas aconteçam imediatamente, porque nós somos muito imediatistas. Temos que esperar o tempo de Deus. Eu fico lembrando quando Jesus, no seu início do seu apostolado, quando ele diz, né? Quando ele diz que o reino de Deus está próximo, fazem 2000 anos. E a gente às vezes quer que as coisas aconteçam para amanhã. Temos que entender que o tempo de Deus, muitas das vezes, está muito além do que o nosso. Né? Quando na casa de Ondeni eu fiz o receituário perguntando o tipo de mediunidade, eles me responderam: para trabalhar na cura, para o futuro. Eu julguei que futuro seria 1 ano, levaram 10 anos. E só aqui na Casa Clarence consegui fazer o curso para poder trabalhar na área da cura. Então, o nosso tempo é muito, muito mais curto do que o de Deus, né? Mas Ele está fazendo a coisa no tempo certo.
E nós sempre queremos, muitas das vezes, antecipar os acontecimentos. Jesus também curava as doenças do corpo e, com sua moral, buscava curar as da alma, libertando a criatura. Como é importante essa colocação, né? Curar a doença do corpo trazia à criatura o quê? Um alívio. Mas curar a da alma promovia nela uma libertação total. E a sua mensagem era exatamente com esse fim: libertar-nos de todos esses vícios que já foram citados, que nos prendem e nos causam grandes problemas, até mesmo de ordem física. Quantos sentimentos alimentados por nós nos levam a adquirir situações no corpo físico que poderiam ser evitadas. Jesus também ajustava a forma de ensinar, buscando alcançar o âmbito do entendimento da criatura. Se falava a pescadores, exemplificava com o peixe ou a pesca. Se falava com agricultores, seus exemplos eram da semente ou colheita. Quando com comerciantes, exemplificava com pérolas e tesouros. Com donas de casa, o fermento era o elemento fixador do seu ensino. Toda a sua vida foi um exemplo de amor ao próximo. Como então entender estas palavras contidas no livro de Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, que foi transcrito para o nosso livro de estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e está no capítulo 23, que tem o título de Estranha Moral. Ele diz assim: uma grande multidão caminhava com Jesus, e voltando-se ele ao povo, disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meus discípulos. É realmente de estranhar e muito essa colocação de Jesus, porque para segui-lo precisamos odiar os nossos parentes, as pessoas amigas, aqueles que nós mais amamos. Vamos tentar entender isso. Então, situações que provavelmente, no meu entender, geraram essa colocação, né? Ou esse entendimento das palavras de Jesus. Primeiro, nenhum dos evangelhos foi escrito durante a vida de Jesus. Os evangelistas, recordando as situações vividas por ele e com ele, faziam então seus escritos, ou seja, contavam com a memória. Nós sabemos muito bem que a memória, muitas das vezes, nos trai muito, né? A gente acredita que vai lembrar determinada coisa e não consegue. Segundo, teve diversas traduções e nem os estudiosos sabem um certo número delas. É outro fator, né? Que certamente contribuiu para a ocorrência de erros, porque traduções inúmeras, uma palavra que foi mal entendida, que foi compreendida de uma forma diferente, e quando fica registrada, muitas vezes, né, continua, né, a sua existência e não é corrigida, digamos assim. O terceiro, quando textos eram solicitados, eles eram copiados manualmente, ou seja, não havia xerox naquela época, né? Xerox, né? Naquela época, né? Não havia fotocópia, como era o termo inicial, depois usou-se a expressão xerox. Então, haviam pessoas conhecidas como copistas, que executavam a reprodução dos textos evangélicos manualmente. Imagina, né, uma distração, um entendimento diferente naquela expressão e de repente uma cópia com algum erro poderia se perpetuar, né? E isso acontece até nas traduções, quando se diz que uma tradução é extremamente literal, ela está muito sujeita a erros, porque numa boa tradução, quem faz a tradução
tem que entender a ideia, para que, entendendo a ideia, ele consiga passar para a língua que ele vai traduzir a ideia correta. Se ele não entende a ideia, a tradução pode se tornar literal, e as expressões, as palavras que não têm um sentido tão claro quanto no nosso, ou diferenciam, pode gerar equívocos de interpretação. Quarta situação: o hebraico era uma língua pobre em palavras. Assim como na língua portuguesa, existem muitas palavras com diferentes significados. Isso acontece na nossa língua, né? Eu estava vendo algum tempo atrás, e uma palavra tinha 4 significados, e bem distintos. Você que não tem um grande entendimento da língua portuguesa, fica confuso em saber qual é a melhor colocação para o texto que você está fazendo, né? Ou qual é o entendimento real que está sendo dito com aquela palavra que você desconhece e vai buscar os sinônimos dela, né? Então, muitas das palavras no hebraico tinham muitos significados, o que seria mais um dos motivos para equívocos em traduções. Uma outra situação, uma quinta situação, os costumes da época, diferentes dos nossos também, certamente contribuíram no entendimento de certas colocações verbais feitas por Jesus. Jesus falava muito de agricultura, de pesca, né? E nós não temos convivência dentro desse aspecto, né? Eu não entendo nada de agricultura e mesmo de pesca, nem de anzol. Então, o que é que acontece? As colocações dele, buscando alcançar o entendimento das pessoas, focavam dentro dessa ambientação. Para finalizar, então eu digo, por isso o raciocínio de Kardec, no segundo parágrafo do item 3 do capítulo 23 do nosso livro de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vejo como lógico e verdadeiro quando ele diz: será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Acho que Kardec envolveu realmente a ideia de uma forma muito completa. Não há necessidade de discuti-la nem justificá-la. As palavras de Diabo não têm nada a ver com o pensamento, com o sentimento e com as ações de Jesus. Portanto, o que nós precisamos mesmo é buscar entender que nas interpretações, nas cópias ou nas traduções, enfim, certamente houve enganos e enganos que surgiram e deixaram esse entendimento como se fosse uma colocação real dele, o que não era. Bom, vamos agradecer ao bondoso Deus, porque temos a oportunidade, mais uma vez, de nos envolver com a mensagem de Jesus, de refletir sobre os seus ensinamentos e modificar passo a passo, porque a nossa evolução não dá saltos, né? Passo a passo o nosso crescimento no entendimento e na vivência do Evangelho. Vamos à nossa prece de encerramento. A Ti, bondoso Deus, agradecemos a oportunidade que sempre Tu nos dás de refazer, Pai bondoso, os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, reconhecer os nossos enganos diante das situações que vivenciamos, as nossas atitudes diante das circunstâncias que não se encaixam no pensamento e no sentimento que o Mestre demonstrou e nos ensina. São as nossas falhas decorrentes das vivências inúmeras dentro de um aspecto que hoje buscamos modificar. E então, Deus bondoso, em nome de Jesus, o nosso grande guia, nos ajude a não só compreender a mensagem do Mestre, a não só saber falar dela, muitas vezes com clareza e eloquência,
mas mais do que tudo, para que ela tenha realmente um valor em nossas vidas, que ela seja, Senhor, vivenciada por nós. Nos ajude, Deus, a vencer aquele orgulho que domina-nos ainda tanto e, vencido ele, se não na sua totalidade, mas reconhecendo os erros que cometemos e buscando renovar as nossas atitudes. Deus misericordioso, mais uma vez, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade de hoje. Graças a Ti, Pai bondoso, graças ao grande Mestre Jesus. Assim seja.